Eu sou de cênicas, Amanda. Bom, eu sou da Geografia na Unesp de Presidente Prudente e vim por convite de uma amiga minha. Muito bom. Mas você faz teatro? Tem algum contato? Eu fiz teatro durante 4 anos na minha adolescência, mas eu parei e não voltei a fazer. Entendi. Pelo que a Clarice falou aqui, tinha, de acordo com as inscrições, tinha gente de outros cursos, de outras faculdades. E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, gente. Daqui a pouco a gente está lá com o pessoal da UFBA fazendo evento pelo CAAC, é isso aí. Acho que podemos começar então. E aí, quem for chegando atrasadinho vai entrando aí, vai pegando o bonde andando. Fechou. Então, boa tarde, galera. Eu sou a Camila, sou diretora de comunicação do Centro Acadêmico de Artes Cênicas da UEL. O CA, em conjunto com o Colegiado de Artes Cênicas, está promovendo esse evento chamado Respiro Pandêmico. E aí a gente vai estar convidando alguns ex-alunos, como o Enzo falou, para a gente ter uma conversa sobre vários assuntos diferentes, coisas que não necessariamente a gente vê dentro da faculdade, para mostrar que a gente tem várias opções, que é uma área bem ampla. A gente está muito feliz de ter a Amanda Moura como a nossa primeira convidada oficial, para a gente conversar um pouquinho sobre teatro musical, que não é exatamente uma área que a gente vê dentro da UEL, mas a Amanda passou por cima disso. E aí ela fez um TCC em cima disso, você vai falar melhor como que foi, que eu não estava na UEL ainda para ver. Mas a Amanda tem uma grandíssima carreira já, é pós-graduada na PUC, já participou... já trabalhou em festivais, como o Festival Internacional de Teatro de Londrina, a Mostra de Teatro e Circo, o Festival Internacional, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, participou da temporada do Ovo, do Circo de Soleil em São Paulo, foi orientada no projeto de qualificação de arte Ademar Guerra e trabalhou como professora. E hoje, morando em São Paulo, está desenvolvendo suas pesquisas na companhia Cia Delas e na companhia do autor. E se eu falar alguma coisa errada, me corrija, por favor, Amanda. TLA Produções Artísticas em 3 espetáculos. Famosíssima essa Amanda. A gente pede, por favor, para todo mundo ficar com o microfone desligado. O chat vai ficar aberto, caso vocês queiram mandar alguma coisa. Podem deixar as câmeras abertas também, para a gente ir se vendo, conversando mesmo. E depois, no final, se a Amanda topar, se todo mundo quiser, a gente pode abrir os microfones. Quem tiver dúvidas, quiser comentar alguma coisa. E é isso aí. Agora é com você, Amanda. A Amanda quer, sim. É um prazer para mim estar aqui. Eu gosto muito de falar de teatro musical e a gente não, pelo menos, né, antes não tinha tanta oportunidade assim dentro da própria graduação. E aí eu acho o máximo essa iniciativa de estar ofertando isso para os novos alunos e mostrar que realmente o mercado comercial é muito diferente da universidade. A gente cai num lugar e tipo pensa, o que está acontecendo? Senhor misericordioso, não me ensinaram nada que eu preciso saber para ir para a prática. Mas eu ainda estou pós-graduando, então ainda não formei na pós. Mas estamos aí no caminho. E aí, a princípio, quando me chamaram para fazer isso, eu tô falando muito alto, eu não tenho noção nenhuma disso. Mas quando me chamaram para fazer esse encontro, a princípio era para ser um encontro focado em técnica vocal, mas
como nem todo mundo gosta, né, de se expor na internet cantando ou, tipo, trabalhando voz, que é uma coisa meio esquisita, depois a Nicole me convidou para falar sobre teatro musical especificamente, e aí eu amei. E aí, para além de falar de teatro musical, que aí eu vou dar um panorama do que é considerado teatro musical, e num panorama histórico, e no Brasil principalmente, acho que o mais importante é refletir a multiplicidade que é teatro musical, né? Porque, em geral, a gente tem um recorte muito específico de teatro da Broadway, que é um padrão muito específico mesmo, e que é o padrão chacinado pela UEL, e é o que ganha mais dinheiro de fato, mas não é só isso. E aí, eu queria começar falando, então, que existe teóricos que diferenciam teatro musical de teatro musicado. A princípio, o teatro musical, então, seria o teatro que ele é pautado muito especificamente a música na dramaturgia da história. Ou seja, se eu descolar a música ou os diálogos falados e as canções, eu não conseguiria ter uma compreensão total do espetáculo. Enquanto teatro musicado seria qualquer espetáculo teatral que tem a característica da música implícita. Ou seja, sei lá, o trabalho do Ais de Paus, por exemplo, que usa muita música, muita canção. Agora estou nervosa, não consigo citar outros grupos, mas então existem teóricos que fazem essa diferenciação. Para mim, botou uma musiquinha é teatro musical, porque eu acredito nos teóricos que defendem que o musical é só um estilo dentro de outro gênero, enquanto tem gente que define teatro musical como um gênero. Então, por exemplo, gênero seria drama, comédia, terror. E aí tem gente que coloca o teatro musical nessa balancinha, né? Eu acredito que qualquer gênero possa ser teatro musical. Então, eu posso ter um teatro musical de comédia, um teatro musical de drama, um teatro musical de não sei o que lá. E aí, o teatro musical, para mim, é esse complemento que a música tem dentro do espetáculo, que pode estar a serviço de várias outras coisas. Então, ele pode estar a serviço da dramaturgia, ou seja, de contar especificamente a história na linha narrativa dela, ou ele pode estar ali servindo como um descolamento da realidade, ele pode estar sendo só um enfeitezinho, como muita gente faz realmente para deixar bonitinho, ele pode ser só um adereço, ele pode ser diálogo, a música pode ser diálogo. Então, por isso que eu acredito no teatro musical como essa multiplicidade de coisas que englobam a música, e que no teatro musical da Broadway tem um formato muito específico. Então, para contextualizar, o teatro musical, vamos sempre, então, nessa conversa, combinar que o teatro musical que eu estou me referindo não é só o estilo Broadway, e sim toda essa estética que abrange diversas maneiras de se fazer um espetáculo com música. E aí o teatro musical começou como, né? Não tem-se uma linha narrativa histórica muito fechada, porque música dentro de um espetáculo teatral sempre existiu, desde sempre na Grécia, só que antes não era dado como uma coisa fechada, né? Mas o teatro musical, como ele é conhecido hoje em dia, ele vem do vaudeville, que era um estilo de espetáculo da Idade Média, de feiras, de meio que uma espécie de cabaré, onde as pessoas se reuniam para comer, beber e tinham pequenas demonstrações artísticas que podiam ser canções isoladas, dança isolada, uma ceninha, uma esquete, que podia ser tudo isso, números de circo. Então, era um lugar que se tinham esse tipo de apresentação de maneira mais despojada. Não tinha a formalidade de um teatro, de sentar lá e ficar imerso numa história, tipo, fixada, né? E aí, alguém tá falando comigo no chat? Não, gente, se alguém quiser me interromper, pode abrir o microfone, tá? E aí, a partir de isso, durante sempre, na Idade Média, lá, e aí a partir de 1927, que a gente tem uma quebra, que o teatro musical começa a se consolidar enquanto dramaturgia, enquanto modelo de se escrever peça.
E aí é por isso que o modelo americano de teatro musical, né, o teatro da Broadway, ele é muito presente porque ele se desenvolve junto com a história do cinema. Ao mesmo tempo que se começa uma produção muito grande de teatro musical no teatro, começa o teatro musical no cinema. E aí, como tudo que os Estados Unidos faz, eles empregam uma identidade muito forte que dominou o mundo, e aí a gente acaba colhendo referências até hoje, porque a maioria das histórias representavam muito o estilo de vida americano, né, que era o que eles queriam pregar. E é por isso que dentro do teatro musical estilo Broadway, a gente ainda tem muito essa coisa de perfilamento e de personagens que tem que ter a característica. A loira é mocinha, não sei o que, o príncipe é blá, blá, blá. Que é muito fechado nesses estereótipos que eles injetaram na cultura completamente junto com o cinema. Então, a partir de 1927, eles começam a fazer musicais com histórias que os diálogos e a narrativa da história é contada através da música, e não a música só como um outro artifício de complementação do espetáculo. E aí tem um grande espetáculo que chamava Showboat, que foi, assim, chegamos para ficar teatro musical, que há relatos de que eram mais de 500 artistas envolvidos, tipo, não sei quantos mil dançarinos, não sei quantos mil atores, eram muita gente, que era um espetáculo naquele estilo de... Não sei se todo mundo conhece essa referência, mas um musical que chama Chorus Line, que é aquele negócio das... Bia, você sabe como chama isso? Aquelas mulherzinhas de Nova York? A Bianca tá aí, né? Gente, Rockettes, exatamente. E aí foi um espetáculo de Rockettes. E aí, gente, para afirmar mais ainda esse padrão, eram todo mundo do mesmo tamanho, todas as meninas tinham que ter o mesmo comprimento de perna, porque se prezava muito por essa coisa do coro, das pessoas, tipo, desaparecerem numa grande multidão de bailarinos. E aí, por isso que tem que ser todo mundo igual mesmo. Todo mundo com a mesma cor de cabelo, todo mundo com a mesma cor de pele, todo mundo com o mesmo tamanho de perna. E aí, isso se disseminou dessa forma horrenda, que tem um grande valor histórico e de produção, de profissionalização do teatro, principalmente quando ele vai chegar no Brasil, que é muito válido, mas que hoje em dia não cola mais, e por isso que muita gente odeia, detesta musical estilo Broadway, e acha um saco que isso é trazido para o Brasil dessa forma tão eles catam. Para quem não sabe, quando vem um musical tipo Wicked, de Fantasma da Ópera, eles compram o musical inteiro, todos os direitos, e vem tudo fechado. Então, o cenário eles tiram de lá, botam para cá, os figurinos são iguaizinhos, é a mesma quantidade de atores, a mesma quantidade de bailarinos, o perfil é muito semelhante dos atores, e aí eles não têm nenhuma liberdade para mudar em nada. É por isso que se constrói esse mito de que ator de teatro musical, e aí falando desse estilo Broadway, não tem trabalho de ator. Porque eles não têm, na verdade, liberdade artística de criação, porque não exige um processo de criação, porque a coisa toda já está dada. E aí o que eu acredito, nesse caso, é que os atores que vão para o teatro musical no momento, eles já têm que estar prontos, porque eles não têm mais tempo de chegar no ensaio e entender como é que tá pisando o pé, entender como é que ele faz para respirar e cantar ao mesmo tempo, entender a psicologia da personagem. Não, ele já tem que estar equipado com todas essas ferramentas para chegar e receber, tipo, realmente tudo pronto e seguir marcação. Porque se ele não seguir a marcação que tá no negócio, vai cair um negócio em cima dele se ele não estiver no lugar certo na hora certa. Então, assim, eu acho que o teatro musical do estilo Broadway, ele oferece muita coisa, assim, muito repertório pra gente, mas que, eu vou chegar lá quando for no Brasil, eu não acho que seja o único tipo de teatro musical válido, e eu acho que é por isso que a gente tem que trabalhar essa ideia de teatro musical enquanto outras coisas, para conseguir, inclusive, introduzir isso dentro da própria universidade como uma coisa aceitável. Porque, assim, muitas vezes eu já falei, tipo, nossa, gente, eu super acho que fulano fez uma cena de teatro musical. Não é. Não é porque não sei o que, não. Ué, não é se você tiver como referencial o musical da Broadway, que é uma coisa realmente estruturada de outra maneira, né? Tipo, quando eles recebem os roteirões,
Não sei se vocês já viram. Quem quiser depois eu tenho uns para mandar em PDF. Tipo assim, ele tem toda uma estrutura. Então, abriu a cena, tem o prólogo, ato 1, ato 2. Depois de todo grande acontecimento, quando tem a exaltação do sentimento do personagem, tem uma música. Depois é obrigatório ter tal coisa. É uma estrutura muito fechadinha de roteiro, de dramaturgia. Então, é claro que se a gente for comparar a produção brasileira com essas coisas, não é teatro musical se a gente tiver como referencial esse único formato. E aí, o teatro musical tá lá acontecendo nos Estados Unidos. Ninguém tá falando comigo? E aí, o teatro musical tá lá acontecendo nos Estados Unidos, ganhando muita força, né? Eles investem muito, é muito dinheiro, é uma produção muito grande. E aí, a partir, então, de 1927, ele começa a se descolar dessa ideia da música ser só um adereço e começa a se construir dramaturgias em cima da música, a música sendo o ponto central e principal. As coreografias, o caso da dança, no teatro musical, ela meio que entra de segundo plano. Não era necessariamente só porque... Não era necessariamente porque era teatro musical que tinha que ter coreografia. Isso acabou acontecendo um processo mais natural de ir se entrando o coro. E aí, o que eles faziam? Porque o teatro musical dá uma vazão para coisas fantásticas, né? Ele se distancia muito da estética de teatro, que sempre foi muito forte, do realismo e do naturalismo. Então, assim, um povo começar a cantar e dançar do nada, tipo, te distancia muito do contexto de realidade e da história. Então, o que eles começaram a fazer para que isso não fosse tão distante? Eu tô aqui numa cena de escola, conversando, e aí eu danço usando os próprios adereços de cena para que não vire um show, para que não tivesse mais tanto essa característica muito predominante de paramos, agora vamos todos dançar uma coreografia. Não, eles começaram a colocar esses detalhes de você usar coisas cotidianas e usar movimentos cênicos e não serem só coreografias, por exemplo, de balé ou de jazz. Eles começaram a colocar outros tipos de movimentação. É claro que tem teatros musicais como Fantasma da Ópera, que é muito balé, porque eles estão dentro de uma ópera, de um negócio que dança balé, então eles dançam balé. Mas vários outros, eles não se fixam, tipo, na dança clássica. E aí, eu fiz um roteirinho aqui, porque são várias coisas para falar. Tá, e aí, a partir da década de 80, o teatro musical chega em Londres. E aí, lá, a gente tem um equivalente da Broadway que chama West End. E aí, nesse período que aparecem vários musicais famosos, né, Cats, Les Miseráveis, o próprio Fantasma da Ópera. E aí começa essa difusão deste modelo de teatro musical. Paralelamente, no Brasil, isso já acontecia. As pessoas já faziam espetáculos com música, não era nenhuma novidade. Só que a tradição de música no teatro brasileiro, de acordo com os livros de história de teatro musical, é muito irregular. Então, tinham períodos que se faziam muitas peças com música e períodos que não se faziam peças com música. Mas que, em 1964, com a ditadura militar, eles acharam um recurso colocar música nos espetáculos, porque meio que passava pela censura como uma coisa divertida. Então, para mim, o teatro musical no Brasil tem muito essa característica de posicionamento político, de conseguir atravessar a censura como uma forma de resistência, como era feito em qualquer outras peças, né? Mas que eles usavam a crítica dentro da música para conseguir estar se apresentando. E aí, na década de 50, assim, né, antes desse período, um pouquinho antes da ditadura, até entrar na ditadura de fato, tem um período de musicais políticos que eram muito feitos pelo Augusto Boal. Ele fez um musical que chama Revolução da América do Sul, a Evolução na América do Sul, não sei se é na ou da. E que aí era super político, eles, tipo, se descolaram desses temas fantasiosos, desses temas glamurosos, porque nos Estados Unidos tinha muito uma coisa de fazer musical sobre teatro musical.
fazer filmes e teatro sobre os bastidores da própria arte, e não exatamente sobre temas políticos, sociais e causas que interessavam naquele momento. E aí é por isso que a gente ainda também tem muito essa imagem de coisa fútil, de coisa supérflua, superficial. Enquanto no Brasil, não, eles estavam usando a música para conseguir trabalhar de forma mais livre e poder criticar por baixo dos panos, né? Temos aí um grande exemplo, que é o Chico Buarque, que escreveu vários musicais e não era uma pessoa que fazia musical da Broadway, né? Ele fazia nas suas próprias... nos seus próprios formatos. E aí, o Brasil, então, passou por essa fase de experimentação, que eu acho que é uma fase muito que a gente está nesse momento de pensar a música em função não somente da história, porque o que eu vejo, por exemplo, hoje no cenário, principalmente nesse eixo Rio-São Paulo, das peças que circulam, que quase todo mundo, 90% das peças que eu vejo, tem pelo menos uma música. Alguma parte que alguém canta, seja para, tipo assim, realmente só enfeitar, seja apoiado na dramaturgia, sempre tem a música usada como algum artifício. Sempre. Então, eu acho que a gente está vivendo agora no Brasil, de novo, uma época que é muito comum colocar música nos espetáculos, que voltou com mais força, e que ninguém sabe dar nome para isso, porque falar que é teatro musical causa um recuo para quem não gosta, para quem gosta ama. Se eu vejo não sei o que lá musical, eu vou assistir. Nem sei se é ruim, não sei do que se trata, mas eu vou, porque eu acho que é teatro musical. E aí todo mundo tem medo do que é. É experimental com música, é teatro musicado, é teatro não sei o que, mas eu canto, mas tem música ao vivo, mas não tem. E aí, assim, a galera fica meio perdida, porque, não, para ser teatro musical tem que ter orquestra, não pode ser playback. Para ser teatro musical tem que ter coro, nananana. No Brasil, a gente não tem uma estrutura fixa e uma teorização sobre o que é teatro musical quadrada. Porque, historicamente, isso não aconteceu como nos Estados Unidos. A gente nunca teve no Brasil uma corrente, talvez ali no teatro de revista, que eles tinham formatinhos específicos, e que tem gente que fala que teatro de revista é outra coisa, e tem gente que fala que teatro de revista é uma ramificação do teatro musical, que no teatro de revista, sim, né, tinham esquetes, eu tive esse módulo. Eu comecei a fazer pós em teatro musical, e aí não rolou turma, a gente, infelizmente, só teve um semestre, porque é isso, ninguém quer pesquisar teatro musical nesse sentido de descobrir o que mais que dá para fazer, sem ser esses modelos comprados e importados. Mas, no teatro de revista, eles têm uma divisão, uma coisinha tipo assim, tem a cena das mulheres, a cena de não sei o quê, a cena de dança, a cena de comédia, a cena para criticar ali no meio daquilo tudo que o povo vem rindo, aí critica muito, aí tem cena de risada, sabe assim? Então, no teatro de revista, eles têm um jeito do espetáculo que é mais formal, e que a grande parte dos autores seguem esse modelo na hora de escrever. Fora isso, no Brasil todo mundo faz e vai fazendo e não sabemos o que é. E vai passando, assim. E aí... Tá. E aí, tem uma corrente de pessoas que começam a fazer teatro popular musical, com narrativas populares, então, histórias do Nordeste, histórias de Minas Gerais, histórias, tipicamente brasileiras, com ritmos brasileiros, danças brasileiras, que começam a abrir e que aí não vem com esse nome de teatro musical, né? Ninguém vende isso como teatro musical, mas começa ali a abrir esse terreno para a música de outras formas, que ninguém entende muito bem o que é, que acaba ficando ali no plano de teatro independente, não são os grandes teatros comerciais, né, de fato. E aí acontece uma coisa que é marcante, sim, na história do Brasil, que a partir de 1999, eles começam a importar os musicais dos Estados Unidos. E aí que começa a estragar tudo, porque eles começam a comprar isso, começa a chegar, e no Brasil, nessa época,
até 1999, a gente não tinha nem estrutura, nem profissionais. Eu acho que eu vi a Marilis aqui. Não sei se ela ainda tá. Para trabalhar nisso, porque os cenários chegavam, ninguém sabia montar cenário, ninguém sabia ler as coisas que vinham em inglês, ninguém sabia fazer iluminação, porque eram umas coisas absurdas em termos de estrutura e de tecnologia que a gente tinha até então. Ninguém sabia fazer, não existiam atores, tipo assim, uma profissionalização em atores cantores. Então, eles pegavam cantores para fazer a parte de canto, dançarino para fazer a parte de dança, ator para fazer a parte de ator, e ficava aquele monte de gente tentando entender o que estava acontecendo. Não tinha curso de teatro musical, não tinha uma formação voltada para entender como tudo isso funcionava, não tinham técnicos para fazer as coisas e não tinham teatro para receber as coisas. E aí, em 2001, o até então Teatro Abril, que tinha pegado fogo na época da ditadura, é reinaugurado, reformado, e aí preparado para receber essa grande quinquilharia de coisas importadas. E aí eles reabrem e estreiam com o Les Misérables, que é um grande musical, muito famoso, vocês já devem ter visto o filme ou ouvido falar. E aí que começa uma profissionalização então precisamos de técnicos, de iluminadores, de peruqueiros, de pessoas que saibam microfonar, de pessoas que saibam trocar figurino, de atores que estão em ordem com todas as coisas, que estão aptos a cantar e a dançar e fazer tudo que é necessário. E aí, tipo assim, isso explode, porque era novidade, ninguém nunca tinha visto, e eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um desses musicais, é uma coisa deslumbrante de fato, muito desconexo com a realidade brasileira. Então, é muito surpreendente ver essas coisas acontecendo, até mesmo em termos de efeito especial. É muito lindo, é muita coisa. Tipo assim, 80 trocas de cenário, 900 pessoas no palco, tô exagerando, né? Muita coisa acontecendo, muito equipamento de luz, muita coisa. E aí o público de massa compra isso demais, e um público claramente muito elitizado até então, porque até uns anos atrás era muito caro assistir musical, ainda é muito caro. Mas eles, pelo menos, começaram com algumas políticas tendo dia de sessão popular, por contar com muito patrocínio, tem uns dias que eles distribuem ingressos para comunidades e tal. Mas é muito caro e é o que a elite que consome cinema americano gosta de ver. Então, é um sucesso tremendo. Como um sucesso tremendo, eles investem nisso e continuam comprando até hoje. E aí, a gente chega hoje que a minha crítica para esse pensamento de teatro musical calma que eu tô lendo, alguém me mandou alguma coisa. Gente, eu fiz um semestre de teatro musical no Célia Helena, porque eles são o único lugar que tem uma pós direcionada à interpretação para teatro musical, mas essa pós não rola há 3 anos. Tipo, era o 3º ano que estava tentando turma, e aí só deu um semestre e não rolou mais. Fantasma da Ópera vende muito aqui, exatamente. Vende muito. Fantasma da Ópera ficou mais de um ano em cartaz, foram quase 500 apresentações, de quinta a domingo, sexta e sábado, 2 apresentações, domingo também, se eu não me engano. E quase todas as apresentações, 600 lugares lotados, assim, é uma coisa absurda, porque é chique, né, ver isso, é chique consumir produto internacional e chama muito atenção. E aí a minha crítica para se pensar, né, o porquê que a gente tem essa, que eu acho que é a parte mais importante e é o propósito desta reunião, e aí eu gostaria de começar, então, a abrir para a gente debater sobre isso, que no momento, todo mundo, muita gente no Brasil, tem pessoas que grupos que eu sou extremamente fã, que trabalham com, na minha concepção, teatro musical, que não é estilo Broadway, que são musicais experimentais, musicais independentes, musicais autorais, musicais com narrativas brasileiras, que usam o nome musical ou como uma estratégia de marketing, porque aí você chama esse povo que quer ver isso, que quer ver Broadway,
e é um povo que provavelmente não iria se você colocasse ali como um outro gênero, ou se você passa ali como uma companhia não tão conhecida, ou isso acaba afastando. Porque eu sei que tem gente que odeia teatro musical, se falar que é musical não vai de jeito nenhum. Não vai, não adianta botar uma arma na cabeça da pessoa, não vai. Porque no Brasil as pessoas não pensam nesses formatos, nessas formas de usar a música enquanto artifício. E aí, o que eu acho que precisa acontecer no Brasil? Eu acho que precisa ser fomentado essa ideia de poder utilizar a música e a dança como uma ferramenta dentro do espetáculo sem colar essa ideia da Broadway. E dessa coisa Disney também, né? Porque aí tem um momento na história que a Disney faz parceria e entra com os musicais da Disney, que aí vira outro grande forféu. Porque eu acho que a gente está passando por um processo de desconstrução do pensamento acerca de teatro musical. Porque no Brasil a gente tem uma história que já era presente muito antes de música dentro do teatro, de dança dentro do teatro, de experimentação dessas outras ferramentas e linguagens dentro da linguagem do teatro. Só que, como nesse panorama histórico, quando a Broadway entra com essa importação, com esse modelo de musical, fica muito presente e a gente ainda não conseguiu se livrar disso. E eu falo até mesmo por mim, que o meu sonho ainda é fazer musical da Broadway, é fazer Sofia da Mamma Mia. Só que, assim, tem muito mais coisa sendo produzida em termos de teatro autoral, de teatro independente, de grupos experimentando. Eu vou citar aqui a Barca dos Corações Partidos, que tem um trabalho muito foda e muito distinto entre os espetáculos. Eles têm um espetáculo que chama Uê, que é literalmente só cantado e dançado, não tem história, não tem uma narrativa, né? Eles falam sobre amor e exploram isso de diversas maneiras. Para mim é teatro musical, só que muita gente não considera por não estar nesse modelo. E aí, em contrapartida, eles têm outro espetáculo, Macunaíma, que foi dirigido pela Bia Lessa, que é completamente diferente, que é uma pesquisa super experimental, super corpórea, super física, de movimento abstrato, que vai para outro lado, mas que também usa a música como uma outra função dentro do espetáculo. E aí eles também têm o do Suassuna, que é uma história supernacional e tal. Então, tipo assim, eu acho que a gente tá num momento de como tá acontecendo de novo esse período de que muita gente se utiliza da música para dentro do espetáculo. A gente está tentando entender o que está acontecendo, como dar nome para isso e por que a gente tem tanta essa necessidade de dar nome ou de não dar nome para distanciar completamente da ideia e de entender que não é válido só a produção americana, a produção europeia disso, e esse formato. Tem que acabar? Não acho que tem que acabar. Eu acho que todo mundo tem que ter um dia a oportunidade de ver essas coisas muito diferentes acontecendo. O que eu acho que precisa, e que vai de encontro com uma crítica, inclusive, da Lei Rouanet, que até ano passado, antes dela passar por uma reformulação, vem comigo? Não. A Lei Rouanet tinha um teto de captação de até 10 milhões de reais para um projeto, que, em geral, alguns musicais conseguiam captar via ela, né? Porque é muito caro. E, assim, 10 milhões é ali na risca para produzir um espetáculo musical e comprar em termos de direitos, porque tudo é comprado em dólar e a gente capta em real, né? E agora vai ser mais difícil ainda. E aí teve uma reformulação e o teto baixou para 1 milhão. Com 1 milhão não dá para fazer nada. Consequentemente, se não tem uma captação muito forte para investir no projeto, os ingressos aumentam e a coisa se elitiza mais ainda e fica mais difícil produzir. E aí, a minha crítica e a minha provocação agora é: não vamos dar mais dinheiro, não vamos mais investir nesses projetos, não vamos comprar coisas da Broadway nunca mais, não vamos ter mais isso no Brasil. Eu acho que não, mas eu acho que falta uma curadoria enquanto, tipo,
parte das pessoas mesmo que aprovam os projetos que são válidos a captar, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, a Lei Rouanet, ela é isso, ela é uma curadoria. Não é porque você foi aprovado na Lei Rouanet que você vai conseguir, de fato, captar dinheiro por ela. É o patrocinador que, tipo, topa apoiar o seu projeto ou não. E aí, é claro que é muito mais rentável para eles, em termos de publicidade, apoiar um projeto do tamanho de Fantasma da Ópera do que uma peça do fulano de tal de Araraquara. E aí, então, eu acho que falta uma sensibilidade e uma distribuição melhor dessa captação. Então, assim, 50% ou até mais, eu acho que tem que ser mais mesmo. Tipo assim, 80% da captação tem que ser para projetos nacionais. E aí, a gente compra 1 ou 2 musicais por ano. Não precisa lotar de musical internacional o tempo todo, como a gente vê. Eu acho que tem que ter, porque nem todo mundo tem a oportunidade de ir lá para Nova York ou para Londres para ver musical da Broadway, que é muito legal de ver. Que pode ser que não tenha um cunho reflexivo muito aprofundado, que não tenha uma história que apoie causas políticas, pode ser, mas é muito legal. E eu acho que não é porque é entretenimento que não tem valor artístico, estético, que não tem o trabalho de muitos profissionais envolvidos. E aí, por exemplo, o que eu acho também, né? O ano passado tinha um musical em cartaz que chamava Sunset Boulevard, que era uma história ridícula, eu não gosto mais desse musical. E ali, para eu não gostar do musical é muito difícil. Que era uma história tipicamente hollywoodiana do cinema dos anos 40. Que não tinha nada a ver com a realidade brasileira e nada a ver com o contexto político que estávamos vivendo. O musical captou em 2018, ou seja, ano ali de eleições, da gente tudo fodido. E aí eu fico pensando, quem comprou este projeto neste ano? Existem vários musicais, até mesmo de entretenimento, assim, musicalzão mesmo, que tem temas muito mais legais e muito mais relevantes, mesmo tendo toda essa característica de espetáculo. A gente tem aí A Cor Púrpura, o próprio Hairspray, que toca nas questões raciais, espetáculos da Broadway que tocam na questão de gênero. Então, assim, tipo assim, eles podiam ter comprado um musical da Broadway que fosse menos distante. E aí eu acho que até o próprio público brasileiro está começando a sentir isso, em termos de musicais, quando vem um musical importado, de isso não dialoga com a nossa realidade, é muito distante, é muito diferente, e no contexto que a gente vive atualmente, para mim, que amo todos os musicais, quase todos mesmo, não desce ver isso neste momento, entende? Eu ver um romance de Hollywood dos anos 40, no ano que Bolsonaro foi eleito, tipo, pra quê? Podia ser outros musicais, sei lá, Miss Saigon, como chama aquele musical? West Side Story, sei lá, que tenha um assunto um pouquinho mais aprofundado e um pano de fundo muito mais legal do que esse. Então, assim, é um exemplo de que o que eu acho que... Beatriz Meirelles. Ai, já li essa mensagem. Do que eu acho que devia acontecer e até mesmo para a gente começar a justamente incentivar que os grupos e que os artistas nacionais façam produções e usem o que eles quiserem, sem esse medo de ser taxado como teatro musical, ou de não querer taxar, ou de... Enfim. Eu acho que a gente tem que trabalhar para desconstruir essa ideia de teatro musical é teatro da Broadway e outros teatros são outras coisas, porque já que ninguém deu outro nome, é o nome que a gente tem que usar. É foda, porque isso só colabora. Exatamente, assim. E aí, quando a gente tem um espetáculo de relevância, de profundidade, que usa música, a gente não chama de teatro musical. E aí a gente não consegue agregar esse outro valor para o nome. Eu acho que o que é o grande ponto, assim, dessa discussão de teatro musical no Brasil é o nome, é o poder do nome. E porque senão a gente ia estar muito mais livre para
tipo, aproveitar do que até mesmo o formato da Broadway tem para ensinar de tecnicismo, de profissionalização, de atores com muita competência, de maneiras de se usar as coisas para contar história, para a gente, ao invés de ficar com medo. E aí, inclusive, a gente não tem nem incentivo para pesquisa. Aí, um grande exemplo das universidades, que o quê? Eu conheço, acho que, pública nenhuma que incentive muito. A Universidade do Sagrado Coração de Jesus, eu não sei se é esse o nome, é uma de Bauru particular, eles têm uma disciplina lá de teatro musical, a IMB tem um grupo de estudos de teatro musical e a CAL. Mas é uma coisa meio que opcional, assim, não é nem obrigatório, não é nem, tipo, muito apresentado aí como uma das possibilidades de pesquisa. Eu estou desesperada por um orientador que tope. No meu TCC, vocês sabem, quem é da UEL, eu não pude passar o projeto como um projeto de teatro musical, porque não é a linha de pesquisa da UEL. E aí a gente fica nessa, né? Parece que as pessoas têm vergonha de colocar a obra como teatro musical. Sim, exatamente. Como se tivesse menos potente. Exato, e como se tivesse, assim, menos qualidade artística nessa coisa. Porque no musical da Broadway a gente não tem essa artesania, não tem esse tempo de processo criativo, de entendimento, de construção das coisas, porque eles realmente vêm pronto. Mas os teatros musicais independentes brasileiros super têm a parte de processo. Eu falo o dia inteiro que um elástico. Todo dia sobre um dramaturgo brasileiro que eu amo, que eu sou muito fã do trabalho, que é o Vitor Rocha, que ele tem 3 musicais. Cargas d'Água, um musical de bolso, O Mágico de Ó, que é o terceiro, agora o último, e Se Essa Lua Fosse Minha, que são teatros com narrativas brasileiras. Cargas d'Água é sobre Minas Gerais, o Se Essa Lua Fosse Minha são lendas populares, e O Mágico de Ó é uma versão do Mágico de Oz contada no Nordeste. Que é assim, lindo, é um trabalho lindo, que tem um trabalho de pesquisa, que tem um processo criativo, que é independente, não capta por Lei Rouanet, por grandes editais, e que, assim, ele mesmo conta num dos bate-papos que Unirio, boa. Ele mesmo conta que quando ele foi dar o nome para Cargas d'Água, era só Cargas d'Água, e aí eles escolheram como marketing colocar Cargas d'Água musical de bolso. E aí o povo chegava para ver um musical, e eram 3 atores, a Patrícia assistiu esse espetáculo comigo, 3 atores, 4 caixotes de madeira, e um figurininho, uma sainha e uma brusinha, só. Não tinha banda, não tinha show de luzes, não tinha 400 dançarinos, e é uma graça, é uma história linda, super profunda, super tocante. O Mágico de Oz, assim, eu amo, eu recomendo muito para quem puder assistir quando o mundo voltar ao normal, se for possível. Tem todo o trabalho, tem todo o valor artístico de pessoas artísticas engajadas e não só uma cara ali com um perfil que está vendendo um produto que foi feito 900 vezes em todos os países do mundo igualzinho e que muitas vezes não exatamente como a Patrícia falou, não tem valor reconhecido por estar ali dentro desse estilo de musical. Alguém quer falar comigo? Fazer um apontamento, perguntar coisas, eu acho que essa é uma boa hora. Até porque eu já falei por 40 minutos. Amanda. Oi. Você consegue me ouvir? Como assim? Eu tenho uma pergunta para você, que eu acompanhei você no TCC, fiz a sonoplastia junto com você, e eu tenho uma questão de o que mudou mais para você sobre o teatro musical desde a sua entrega de TCC para hoje? Nossa, muitas coisas, né? Eu estava comentando, inclusive, que eu fui reler meu TCC para pegar uma bibliografia e chacota, né? Já estava tudo errado. Porque, mesmo no TCC, eu ainda tinha uma ideia muito quadrada de teatro musical.
E querendo ou não, eu ainda tinha em perspectiva fazer audição, me matar de fazer aula de canto e aula de dança e prestar audição para fazer música da Broadway. Que é um mercado um tanto quanto decepcionante, porque ele é de fato muito fechado. É uma panelinha assim muito, muito, muito elitista. É muito caro investir em teatro musical em São Paulo. As escolas são caríssimas, aulas de canto são caríssimas, aulas de dança são caríssimas. Então, assim, quando você chega nesse mercado, tipo, no comercialzão, no Broadway, no circuito fechado, a galera é muito rica, a galera é muito chata. E aí sim tem esse povo que não tem um pensamento artístico, que quer estar lá só a serviço da técnica e a serviço da imagem e a serviço do que aquela pessoa representa dentro daquela história, né? Então eu apareço lá e eu tenho cara de princesa. Então eu vou para lá e represento a princesa e é isso mesmo. E aí é um pouco decepcionante, e depois de me decepcionar e pensar que eu fosse desistir do teatro musical, que eu comecei mesmo a ver outros tipos de trabalho e outros tipos de pesquisas, e ver que tem gente que está pesquisando coisas que eu acho interessante e que eu acho que sejam teatro musical e que sejam pertinentes, para entender como é possível desconstruir e como tem gente pensando em desconstruir essa coisa do nome associado aos Estados Unidos e à Broadway. E aí eu acho que o que mais mudou foi que ampliou-se o meu campo de visão para o que é possível fazer e o que pode ser classificado como teatro musical, assim. E aí hoje, para mim, botou 2 músicas teatro musical. O meu ainda falo, são uma trilha sonora, mas cantou 2 vezes, pronto. Porque mexe muito com a estrutura da história. E quando as pessoas começam a cantar ou começam a dançar, você recebe a história muito diferente, mesmo que a música venha só para reforçar uma coisa que já foi contada. Eu acho que ela atinge outra camada sentimental. E aí isso é uma coisa muito eu falando, nunca pesquisei, né? Mas, tipo assim, a única coisa que eu sei é que a fala e o canto mexem com áreas diferentes do nosso cérebro. Então, quando você recebe isso também, se você escuta uma pessoa cantando, é diferente você escutar uma pessoa falando. O mesmo texto, a mesma coisa se quer. Então, para mim, o que importa botou 2 pessoas cantando, eu já recebi aquilo diferente. Eu já tive outro entendimento da história, eu já tive outra qualidade plástica, estética, sonora de receber aquilo. E aí eu entendi que existem várias maneiras e várias pessoas fazendo de vários jeitos impensáveis essa experimentação e essa provocação com a música e alguns com a dança também, dentro do que se quer contar. Eu acho que o estímulo é muito diferente. E aí ampliou-se o que eu acho que é esse estímulo. O que mais? Amanda, tem 2 perguntinhas aqui em cima que foram passadas. Uma que eu não sei se você respondeu, que é do Manuel, que ele perguntou por isso Rocketman, que eu não sei se tinha a ver com o que você falou. E tem uma da Bianca em seguida também. O isso Rocketman, o quê? O que eu estava falando no momento? Eu não sei. Quem fez a pergunta, me fala. Manuel. Cadê Manuel? Ele saiu. Gente, Manuel, me perdoe aí. Receber essa energia de desculpa. Foi a referência dele. Gota Acho que d'água era das perfeita. Roquetes. Sim, era muito naquela época mesmo. E aí? E tem essa pergunta da Bianca aqui. Você acha que para o teatro musical é mais importante ser um bom cantor do que um bom ator? Bianca, provocadora. Eu acho que se você for fazer musical da Broadway, sim. Porque é uma técnica, inclusive a gente pode falar disso, de canto muito diferente. Mas se você for um ator que quer fazer teatro musical que não seja da Broadway, você não precisa ser um cantor, nossa,
Nossa, primadona do canto, assim, né? Inclusive, o próprio Vitor Rocha defende muito que ele acredita no canto como que eu vou falar isso? Como uma expressão e não como um ápice de técnica. Tipo assim, você pode cantar bem sem cantar igual a Indina Menzel, assim, sabe? Se você conseguir cumprir e passar a sua mensagem, você não precisa ter a voz mais bonita do mundo, todo mundo pode cantar, né? O Paulo Vitor, que era meu professor de canto em Londrina, sempre me falou muito isso, tipo, não importa o seu timbre, você tem que aprender a trabalhar com ele, a trabalhar com o que você tem. Você tem voz rouca? Você pode trabalhar com isso, se não for um problema fisiológico, né, na voz. Se você tem uma voz anasalada, você consegue trabalhar com isso. Tem aquela mulher que faz Glee, loira, que nem uma voz assim, ó. E ela super canta com a voz natural dela, sem mexer no timbre, e super usa e faz aquilo funcionar para os personagens que ela se propõe a fazer. Então, eu acho super possível, se descolando da ideia de musical da Broadway, que você não seja cantor profissional. Até porque, para você fazer teatro, você tem que ser ator. E não cantor, senão você ia virar outra coisa. Claro que quanto mais você sabe cantar e dançar, ajuda. Você está mais disponível para coisas diferentes. Mas nada impede ninguém de fazer teatro musical. Eu acredito nisso, até porque senão eu já tinha saído e desistido, porque é muito difícil cantar. Acho muito difícil. Mas acho que todo mundo pode fazer, todo mundo tem condições, e de ser natural, inclusive, de ser uma coisa que a personagem pode não saber cantar, a personagem pode ter voz feia, a história pode exigir aquilo. Então, sejam atores de teatro musical. E mais? Amiga, tá me ouvindo? Christian, essa mesmo. Sim, amiga. Tava aqui pensando, né? Passei aí meio que pelo mesmo trajeto na hora do TCC, porque não tinha ninguém para me orientar com contando história, né? E apesar da gente sair e ver que o mercado de trabalho é um lixo e tudo mais, pensei de você falar um pouco como é você ir depois da faculdade, assim como eu encontrei outros contadores de história e descobri que as pessoas falam disso sim, e que talvez a gente não fale no nosso curso na UEL, mas nos outros lugares as pessoas falam disso. De você falar um pouco dessa sensação de encontrar outras pessoas que pesquisam o que você pesquisa. Eu acho que é principalmente muito libertador, assim. E é uma coisa de não estou louco, não estou sozinho, perdido nesse mundo. Não preciso parar de fazer o que eu gosto, porque não tem ninguém fazendo. E aí é muito louco que você descobre que, como você disse, tem gente fazendo, tem gente que pensou muito antes, e você acha, nossa, tive uma ideia aqui inovadora, eu vou falar sobre isso. E aí você viu que tem 400 pessoas que já falaram. E já estão 1000 anos-luz em outro pensamento. Mas é muito bom você encontrar seus pares, né? E aí você também receber as referências que eles tiveram para ampliar repertório e para desenvolver mais o seu pensamento naquela linha. Quando eu fui fazer o TCC, mais especificamente, eu não tinha referência bibliográfica brasileira escrevendo sobre o que eu achava no momento que era o que eu queria falar. E aí eu citei o Vitor Rocha só, tipo assim, citando do que eu vi ele falando em vídeo no YouTube, tipo assim, porque ele ainda não escreveu nada de teoria. E aí quando você encontra essas pessoas na vida real e conversa com elas, você pensa, tipo, putz, que massa, né? A gente não precisa mais ficar se limitando a um tipo só de pensamento e, principalmente, eu acho que dentro do mercado de trabalho, quando você convive com pessoas que estão a fim de ganhar dinheiro e não necessariamente pesquisar, porque é muito diferente, né, esse mercado comercial e da pesquisa que demanda um tempo e que você, tipo, tem o luxo de ficar lá pesquisando porque você não precisa ganhar dinheiro com aquilo naquele momento. É muito diferente. As referências são muito diferentes, o pensamento é gritantemente diferente e o tempo é muito diferente, assim, do que eles precisam fazer as coisas.
E aí você entende o porquê que as coisas são feitas. Então, tipo assim, eu entendo o porquê que numa audição de teatro musical da Broadway, eles precisam que seja todo mundo do mesmo tamanho. Porque os figurinos vêm e não dá tempo de arrumar se você é alto, se você é baixo, se você é mais gordo, se você é mais magro. Vem tudo igual. Então, para facilitar uma produção que já foi caríssima, que eles têm um prazo de contrato, porque depois eles não podem mais usar o dinheiro, os direitos, para ficar apresentando. Veio tudo pronto, você não tem tempo, então o que você faz? Você pega todo mundo do tamanho que você precisa. Pode vir a melhor atriz do mundo, não cabe no figurino? Infelizmente, nessa produção não vai passar, porque o tempo deles é outro. O propósito deles é outro. Eles querem vender ingresso. Aí vem, tipo assim, essa era muito minha crítica quando eu cheguei em São Paulo. Eu não aguento mais ver blogueiro pegando o papel principal de coisa. Eu não aguentava mais. E gente ruim, gente assim, de desesperador, assim, uma coisa que não sabia nem ficar em pé. E aí eles querem vender ingresso, e você entende, mano, eles, tipo, investiram 900 mil reais no negócio. Tem que fazer valer pelo menos 1 milhão depois, para não ter prejuízo. Se fulano vai vender ingresso, vai colocar o fulano. Não adianta espernear, não adianta conhecer ninguém, porque se o produtor geral quiser fulano, ele vai enfiar o fulano. Então, é meio que também, quando você entra no mercado, entender por que as pessoas estão fazendo as coisas e não é se conformar de tipo, ai, vamos deixar então que vire uma merda do teatro e coloca todos os blogueiros para fazer, não precisa mais fazer faculdade. Não, eu acho que a classe artística tem que cobrar que as produções invistam em artistas e não em imagens de pessoas. Mas também, tipo, entender e saber que naquele momento não é possível fazer mais nada e que eu vou fazer meus projetos independentes, eu vou fazer meus projetos autorais e vou brigar com os curadores e com as pessoas responsáveis na linha de produção para aprovar mais projetos independentes em editais, fazer políticas que colaborem com projetos independentes de pesquisa, valorizar artistas que estão pesquisando, valorizar coisas nacionais. E entender que isso não é uma culpa dos atores, assim, não é tipo assim, ai, nossa, culpa da blogueira. Não, gente, coitada, ela tá num mercado capitalista que é, assim, uma merda em todas as áreas, não só na nossa. Tem ator ruim fazendo coisa em performance, em dança, em teatro experimental, em teatro de revista, em palhaçaria, em teatro musical. E vendo como que as coisas funcionam em perspectivas diferentes, não só a sua. Porque tem gente que tá no mercado só para ganhar dinheiro, e eu não julgo. Eu acho que cada um escolhe que lugar que quer estar. Mas eu acho que tem que ter lugar para todo mundo. O que mais? Gente, vocês me ouvem? Sim. Oi, Amanda. Eu tenho mais uma. Eu queria saber uma fofoca, assim. Eu queria saber mais das suas experiências enquanto indo em audições e tentando o seu lugarzinho ali dentro. Porque toda vez que eu penso em audição da Broadway, eu penso em Rachel Berry. E aí eu queria saber mais ou menos como é que é, se você tem alguma história engraçada. É mais uma fofoca. Gente, eu nunca fiz audição para musicais da T4F, que é a Ticket for Fun. Até porque essas audições acontecem de vez em quando, não é sempre, né? Não tem uma enxurrada de musical acontecendo. Geralmente é 2, 3 por ano. Ano passado teve Piping. Rolou umas audições para Chicago, mas eu acho que o projeto não foi para frente, porque eu não escutei falar mais nada sobre. Teve audição para Escola de Rock. E não lembro. Nessas audições eu ainda não boto o pé. Por quê? Eu tenho noção de que eu não estou no nível técnico necessário para passar nisso. Porque eu vou chegar... A Patrícia rindo da minha cara, filha da puta. Porque eu vou chegar lá e eu não sei dar mortal carpado, eu não sei
Tipo assim, na audição de Chicago, eles pediram profissionais bailarinos especializados em Bob Fosse, que é uma técnica específica. Por mais que a gente tenha ali uma base no jazz disso, eu não sou especialista nisso, então eu não vou lá queimar minha cara para dançar mal, para fazer um negócio mal. Nessas audições, tem muita gente que é convidado. Quando os musicais são assim muito grandes, tem uma galera aqui do meio, que já é muito bom, então eles sabem, que é convidado. Tem, inclusive, audições fechadíssimas. Tipo assim, nem abre para personagem, só abre para ensemble. Porque foi todo mundo convidado, e é todo mundo, assim, uma galera muito boa, que já tá no cenário há anos, uma galera mais velha, ou uma galera que, tipo assim, fez aula na Broadway, que foi passar 6 meses fazendo conservatório na Alemanha, que foi fazendo umas coisas, assim, muito fora da minha realidade, que eu não tenho essas condições de investimento no momento, então eu entendo que eu não tenho a técnica para ir lá bater de frente com esse povo. Ainda mais se eu sei, e aí eu acho que vai de você, enquanto profissional tentando se inserir, ter uma noção de... Eu sei que para um musical, que o principal é o balé clássico, se eu não sei dançar balé clássico, não vou direcionar a minha energia para essa audição. O musical é de ópera, eu canto popular, não vou direcionar para isso. Aí abre lá uma audição para uma coisa que canta. Aí eu vou e testo, e tento, que é o caso das 2 companhias que eu tô. A gente tem um espetáculo que a gente canta em coro, então ninguém é cantor, assim, profissional, todos são atores com formação de ator, né? Eu falo cantor no sentido de ter uma formação de cantor e uma formação de ator. Todos têm formação de ator. E aí, como é coro, todo mundo canta junto, eles pediram para você cantar uma música que você sentir desconfortável. E aí, a audição era mais pautada na atuação. Então, quando eu abro a audição de coisas que pedem cena, eu falo, oba, dá para fazer. Quando já pede lá, cantar uma música, não sei o que lá, 8 músicas, uma em cada tom, uma e não sei o que lá. Tipo, sério, gente, tem audição que eu vejo abrindo, que é tipo assim, cantar uma música lenta, uma música brasileira, uma música de musical, uma música da Disney, uma música não sei o quê. Tipo assim, são coisas que eu ainda não tenho esse preparo, porque eu não tive dinheiro para investir nisso, sabe? Quero muito chegar nesse patamar, quero fazer T4F, fazer musical da Broadway, quero ser princesa, mais do que eu tô fazendo, né, um espetáculo de princesa, mas quero fazer uma princesa numa produção chique. Mas a minha experiência foi isso, assim, eu ia para audições que eram de atores, e não audições para cantores, porque tem musicais que eles abrem assim, bailarino, que é segmentado, então tem o teste de bailarino, o teste de ator, o teste de não sei o quê. Aí, se você faz mais de uma função, você vai passando pelas etapas, e tem as etapas eliminatórias. Então, tipo assim, você pode ser um bom ator, mas se não dançar nessa etapa, caiu. Ou, é muito bom dançarino, mas não passou na etapa de atuação. E aí, eles vão eliminando. Então, tipo assim, eu me dediquei, quando eu entendi que as pessoas estão numa outra realidade que a minha, a testes de atores. E aí tem muitos testes de atores para espetáculos que têm música, e que não são esses grandes espetáculos comprados, mas eu vou tremendo em todas, eu fico com diarreia em todas, eu fico sem dormir em todas, eu chego lá assim, tipo, quase tendo um ataque epilético de tão nervosa. Eu acho que não aconteceu nada engraçado comigo, do tipo a Lalia Michel, que sofreu acidente de carro, chegou com um pedaço de vidro, agora não pode mais falar dela, porque ela é racista, mas ela chegou na audição com, tipo, pedaço de galho na cabeça, porque ela tinha batido o carro, tipo assim. Eu acho que a única coisa que aconteceu foi, eu desci do metrô, estava indo a pé, pisei numa poça de água, estava com uma roupinha branca, ficou meio sujo, mas deu para passar ali sem ninguém perceber. E aí foi muito bom, porque nessa audição, inclusive, eu fiquei sabendo no dia que eu tinha ido bem e que eu fui selecionada. Eu não tive que esperar e ficar em sofrimento profundo, como acontece às vezes, de demorar 2, 3 meses para sair o resultado. Então, é isso. Amanda, tem uma pergunta aqui no chat da Beatriz Meraki. Bia, que está em espetáculo comigo. Oh, que chique. Gente, Beatriz... não tem ninguém de Araraquara. Tem! Mas eu acho que vocês já sabem. Enfim, ia falar que Beatriz é de Araraquara também, igual eu, conterrânea. Nos encontramos em São Paulo, sem nunca ter se visto aqui nessa cidade, que tem 12 pessoas só morando.
E a gente conheceu em São Paulo, na mesma peça. Que bacana. Cadê a pergunta da Bia? Aqui. Ela falou que tá sem áudio e sem câmera. Não só para o teatro musical, na verdade, mas no teatro em geral, mas principalmente sobre o teatro musical aqui. Acho muito difícil o acesso, até mesmo de saber que rolou essas audições. Ah, sim. Existe algum lugar além dos grupos de Facebook onde avisam sobre essas audições? Gente, como eu disse, tem audições fechadíssimas mesmo, que não é anunciado em lugar nenhum. Só os produtores de elenco entram em contato direto com os atores, mas eu sigo tudo que dá no Instagram. Eu sigo todos os perfis que falam de musical, desde os que têm 5 seguidores até os grandes blogs, porque aí, às vezes, eles fazem publicações de chamamento de audição. Em geral, para musical, o que eu vejo rolar é no Instagram, em grupo de Facebook, mas mais no Instagram. Eu não sei como funciona, eu nunca vi gente ser chamada para audição de musical por agência. Faz uma lista para a gente desse perfil. Sim, gente, eu posso fazer. Se vocês quiserem entrar no meu Instagram também, tipo, e ver quem eu sigo, tem eles lá, mas eu posso fazer uma lista e compartilhar, porque são vários, assim, e tipo assim, é literalmente seguir todo mundo mesmo. Os produtores de elenco, os diretores, as escolas de musicais, os blogs que falam de musical. E aí tem um outro grande problema que acontece, que é as escolas andam comprando os direitos dos musicais. E aí, meio que para passar, você tem que ser aluno da escola. Estou vendo isso acontecer. E aí é difícil, mas que aí eles abrem, tipo assim, do ensemble de 20, eles abrem 5 vagas e 15 é para a escola. Aí fica muito mais difícil mesmo, muito mais elitizado mesmo. E aí é muito mais difícil mesmo de você ficar sabendo. Tanto que às vezes estreia musical e você fica, ué, da onde saiu? Quem estava ensaiando? Quem fez isso? Mas eu acho que o lugar que mais tem informação são os blogs de musicais e os diretores de teatro musical, no caso de musical. Para teatro, é bem difícil ter audição, né, Bia? Eu vi super pouco, assim, em um ano eu acho que eu vi 3 audições de teatro, que não foram anunciadas como teatro musical. E aí são de grupos, em geral, o próprio grupo posta, e aí seguir os grupos da cidade que você tá e tal, porque às vezes eles precisam, e principalmente grupos, que é o caso do que eu tô agora, de companhias de repertório, ou seja, que já tem, tipo, espetáculos montados, e aí eles substituem elenco. Então, tipo, eu entrei para substituir uma atriz na 6ª temporada do espetáculo. Já fazem 6 anos que eles fazem o mesmo espetáculo. Então, essas companhias precisam de mais rotatividade do que um grupo de pesquisa lá do fulano, não sei o que vai demorar 5 anos para fazer o espetáculo. Não vão abrir a audição mesmo. Eu acho que é isso. Emprego que rola muito. Rola muitas escolas, muito também. Nem vaga para CIAS. Da CIAS eu vi abrir uma companhia que tem até um trabalho muito legal de teatro musical, que chama Cianice. Eles fizeram um musical ano passado que fez bastante sucesso, que chamava Rua Azusa, que era um musical todo com a temática negra, e todos os atores eram negros, foi bem legal. Eles ganharam prêmio, ganharam Bibi Ferreira de musical Revelação, eu acho. E aí eu vi eles abrindo, que são companhias menores, né? Tipo assim, o Armazém não vai abrir audição, nem o Galpão, acho mais difícil. E eu acho que uma alternativa também é fazer cursos com essas pessoas, assim, workshops e tal. O Núcleo Experimental em São Paulo faz muito isso. A cada 6 meses eles abrem uma temporada de oficina e vira e mexe, alguém que fez oficina é convidado pelo próprio grupo para continuar junto com eles nas pesquisas. Eu estava pensando aqui, que também é importante dizer que dessas audições, né, que já não são muitas, também tem uma coisa que a pessoa que sai da graduação tem que sair preparada para tomar no rabo, porque a gente não entrou em nenhum critério de salário. Então isso, tipo, né, minha experiência é do Rio de Janeiro. Existem até uma quantidade razoável de audição,
mas raramente eles te dizem quanto você vai ganhar de cara, assim, sabe? Tipo, venha fazer a audição para ganhar X. Você vai meio que sem saber o que vai rolar, e aí muitas vezes são esquemas que não vão te manter na cidade, então tem que ir preparado para saber que você vai ter que ter um trabalho secundário ali até, né, dar tudo certo. Ano passado eu vi, acho que foram 2 audições que era assim, processo de montagem, e em janeiro vamos se inscrever em edital. E daí? Todo mundo se inscreve em edital, tipo, ninguém tem uma garantia que aquele projeto vai ser aprovado, então, tipo, você tá chamando pessoas para ensaiar 5 meses, um negócio que você não sabe nem se você vai ter como pagar as pessoas, ou se vai estrear. Aqui em São Paulo é muito caro alugar teatro, né? Uma diária é tipo 500, 600 reais. E aí, para você contar com bilheteria, sendo uma pessoa desconhecida, é muito difícil. E aí é o esquema de bilheteria, que é mixaria, michuruca, que é o esquema que eu me enquadro, assim, e ainda que uma das companhias que eu tô é muito legal e a gente tem um mínimo. Mas na outra é tipo assim, 5% da bilheteria, os atores que estão menos em cena, pode ser que role uma diferença aí na porcentagem, tem que ter bilheteria, rezar, e são 18 atores em cena. Ou seja, não tem bilheteria. Mas, tipo assim, eu sofri muito com isso, de tipo, nossa, trabalhei um mês inteiro para ganhar R$33. Mas aí eu conversei com a Sandra Parra, queridíssima, e ela me falou um negócio que me deu forças para continuar, que é a gente não tem estágio, né? Ator não tem estágio para você começar ganhando R$400 e ser efetivado e ganhar 800, ganhar R$1.000. Então, tem que ter esse processo de meio que fazer para entrar. É claro que você tem que ter um nível de privilégio para se dar ao luxo de poder fazer isso, ou alinhar com outra coisa, como a gente faz, né? Trabalha com produção, trabalha com iluminação, faz isso aqui, faz bico em festa, eu trabalho com evento em São Paulo, para poder se dar o luxo de ficar um ano fazendo por bilheteria, contando com o fato de que não vai dar dinheiro bilheteria, até você conseguir entrar num projeto que tenha captado, que tenha patrocínio, ou que tenha um teatro que tenha um público fixo que vá te dar retorno na bilheteria. Eu acho que é importante ter essa noção, sim, porque na faculdade a gente acha que vai dar para ganhar dinheiro, e olha, gente, quase que não dá mesmo, assim. E é absurdo, porque até nessas seleções, tipo, eu fiz uma da Sul América, que a gente ganhava o transporte e um lanche lá, apenas, porque era um curso de teatro musical, né? Durante um ano para montar uma peça no final. Muito interessante, porque tinham professores de canto e dança maravilhosos. E, tipo, era só a passagem e um lanche. E tinha muita gente concorrendo, muita gente. Então, até nas coisas que você não vai ganhar nada, ou pouquíssimo, tem muita gente concorrendo. Sim, exatamente. A Clarice perguntou, você comentou em teatro musical de outros gêneros, você conhece espetáculos ou companhias que trabalham com gêneros diferentes que a gente costuma ver em musicais? A maioria que eu vejo atualmente, assim, com espetáculos que estavam em cartazes, são espetáculos com temáticas principalmente nordestinas. Eu acho que está muito presente, assim, histórias do Nordeste brasileiro. Já vi tipo assim, a própria Barca tem um trabalho que, por um lado, é super experimental, e aí também eles trabalham com autores brasileiros. Tem gente fazendo espetáculo de princesa, já vi teatro musical de comédia, teatro musical de histórias mais dramáticas, teatro musical sem história. Tem muita companhia legal que eu acho que faz uma boa pesquisa. Tem o Vitor Rocha, tem a própria Barca, tem uma companhia que eu nunca lembro o nome dele. Ah, gente, tem um ótimo exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com o teatro musical, assim, no formato Broadway, que tem um grupo, indicação super isso, que elas chamam MOTIM, que significa Movimento Organizado para um Teatro em Infinito Movimento. Mulheres Organizadas para um Teatro em Infinito Movimento, que é um grupo feminista de teatro independentíssimo, autoralzíssimo, que elas têm um espetáculo que é assim, elas tiram as cartas do tarô, alguém da plateia escolhe,
E aí, cada carta, elas montaram uma cena. E as cenas é uma loucura, porque cada cena tem uma linguagem. Então, tem uma cena lá que é super teatro físico, partitura corporal, movimento abstrato. Tem uma cena de comédia, tem uma cena que é stand-up, uma cena que é musicalzão, uma cena que é coreografia, uma cena que é só texto falado, uma cena que é tudo no escuro e você só escuta coisa. Tipo assim, são muitas linguagens dentro de uma mesma peça, e em muitas delas elas tocam, usam música, cantam ao vivo e tal, a capela. E aí, tipo, pra mim, acho que esse é o exemplo de coisa mais que se descola, assim, que dá pra fazer tudo numa peça só. É perfeito, e aí a plateia só assiste 7 cenas. Então, se você quiser ver todas as cenas, você vai ter que ficar tentando e vendo várias vezes pra ver o que vai sair no dia. É perfeito, gente, sigam elas, é motim. E elas estavam com outra peça que era, inclusive, elas nem estavam dando nome de peça, era uma experiência, que era uma instalação numa casa, e aí também tinham várias músicas e tal, mas não tinha uma história, e era como se fosse um ritual. É super massa. E eu considero elas um grupo de teatro musical. Assim. E, gente, Vitor Rocha, tem que ver o que esse menino faz. Porque é inexplicável. De perfeito. Mais alguma coisa? Oi, Amanda. Desculpa, pode falar, Lucas. Me ouve? Ouço. Ovo sim. Amiga, é mais uma pergunta para compartilhar experiências, né? A gente sabe que nem tudo que a gente faz nessa nossa vida a gente gosta. Então, tipo, teve alguma coisa que você fez na faculdade ou, tipo, depois da faculdade, assim, que você fala, putz, não faria de novo nem ferrando, assim, sendo em teatro musical ou não. Quem sabe que você é uma pessoa versátil, né? Já fez várias coisas. Tá. Nossa, gente, eu não sei, porque quando você precisa ganhar dinheiro, você faz. É uma coisa assim, loucura. Eu não, apesar dessa minha cara e do estereótipo que todo mundo criou em cima de mim, na UEL, eu nunca quis fazer novela. Eu nunca quis. Tipo assim, não era um futuro, uma perspectiva de futuro. Nunca existiu, eu nunca quis, eu acho um saco, eu acho horrendo as atuações, eu acho horrendo o povo. E hoje em dia eu penso, pelo amor de Deus, casting de novela. Eu quero fazer novela, eu quero muito. Mas, por exemplo, eu não faria novela da Record, porque não dá para trabalhar para o Silas Malafaia. Isso eu não faria. Mas Chiquititas, eu super faria. Gente, eu também não fico mais fazendo performance assim na natureza, dentro com chão. Chão eu faço, grama não. Madeira, piso, eu aceito, mas no sol, não. Inclusive, eu tive que fazer uma performance lá no Centro Municipal de São Paulo, acho que é isso que chama, que é lá na Estação Vergueiro, é tipo um centro cultural, é super legal lá, inclusive. E aí em cima tem um solário, um lugar que o povo sobe lá para tomar sol, que é o quê? De grama. Vou colocar concreto em tudo. Não, gente, calma. E aí a gente fez nesse negócio lá, no teto do Centro Cultural. E era, tipo, uma disciplina do meu curso. Era expressão corporal, inclusive, e a prova foi essa apresentação. Prova, né? Avaliação. E aí eu, tipo, misericórdia, mas sair do grama da UEL para vir na grama aqui do Centro Cultural de São Paulo, não aguento mais, eu quero ar-condicionado. Mas eu não trabalharia para pessoas que eu não julgo seres humanos decentes. Fora isso, de linguagem, a gente se adapta, assim, por dinheiro. Faz teatro, faz comédia, faz stand-up, faz teste para novela, faz publicidade, reza para passar na publicidade. E é isso. Cami, você ia perguntar? Tem uma dúvida que a Beatriz comentou sobre agência, né? E o que você tem a dizer sobre agências? Principalmente sendo uma cidade grande igual São Paulo, né? É muito importante, ou você acha que dá para se virar sem a ajuda de uma agência? Como que funciona isso aí? Olha, gente, talvez a Bia até possa abrir para falar um pouquinho sobre também, porque eu não sou agenciada. Eu caí em 2 golpes de agência
logo que eu cheguei em São Paulo. Eles falaram que eu tinha passado numa publicidade para gravar no Rio de Janeiro, e aí eu comprei a passagem, supostamente com a agência deles, e isso nunca aconteceu. Tipo, eles me... E foi uma coisa, assim, absurda de outro mundo. Eu chorei por uns 8 dias seguidos, porque eles me mandaram um contrato, um CNPJ. Eu pesquisei na internet para ver se a empresa existia, telefone, endereço, tudo, reconhecido em cartório. Peguei, fiz, reconheci, mandei para eles, lá. Me mandaram tudo, assim. E aí, tipo, chegou no dia do negócio, no dia que eu iria viajar, eles desapareceram. E aí um amigo meu me marcou num post, num grupo, falando que várias pessoas caíram nisso. E aí eu quis morrer, né? Porque você se sente um retardado. E nesses grupos de Facebook mesmo, eles fazem umas listas de agências boas e agências ruins. O que os meus professores falam sobre critério de agência é: agência de ator é diferente de agência de modelo. Você pode estar nas duas, você pode estar só na de ator, mas não adianta você entrar na agência de modelo achando que toda hora vai ter teste para TV, que vai ter teste para cinema. E que agências reconhecidas, em geral, não cobram agenciamento. Que se a pessoa tenta te vender book é porque já não presta. E aí eu caí numa dessas, fiz um book, e eles falaram ainda que, tipo, eu tinha sido selecionada num trabalho e que para fazer o trabalho eu precisava ter o material fotográfico. Então eles ainda descontaram, como se, tipo assim, eu ia ganhar R$1.000, eles descontaram R$1.000 e eu paguei só o complemento. Fui, tirei as fotos para esse suposto trabalho, também nunca aconteceu. Um outro rolou, até saiu minha foto num site, eu fiquei feliz, mas também não foi, tipo assim, numa agência que é profissional, né? As agências de atores tem umas grandes, que eu até acho que já comentei com a Bia, que não abrem sempre casting de elenco. Tipo assim, eles já têm 10 loiras lá, eles não precisam de mais uma para mandar. Então eles abrem de vez em quando. Tipo, eu tô tentando já faz 1 ano ser aprovada numa que chama Tribo de Atores, que é muito grande. E aí eles sempre me falam, não estamos procurando seu perfil, não estamos procurando seu perfil. Porque a agência ainda vai muito para esse lado, né, de você ter um perfil para o negócio. Cinema e TV, né? Às vezes eles põem, tipo assim, mulher 20 a 30 anos. E aí pode ser de qualquer jeito. Tudo que eu consegui não foi por agência em São Paulo. Eu não acho que seja necessário. Muita gente não tem. O que eu acho que diferencia é que, às vezes, se você for agenciado, você vai ter um pouquinho mais de oferta de teste, né? Tipo assim, você vai saber mais teste do que se você ter que ficar procurando, entrar todo dia, olhar nos 80 grupos, olhar nos 30 Instagram, você, tipo, tenha mais acesso à informação. Mas não acho que seja, tipo, a coisa mais importante. Importante é material fotográfico e DRT. Que também eu acho que super rola esperar para quem está em Londrina terminar a faculdade. Eu não paguei pelo meu DRT, compensou super esperar, nunca precisei antes. Ainda se eles gostarem muito de você, tem aquela coisa de em companhia, se 75% da companhia tem DRT, eles conseguem encaixar alguém que não tenha. Então, tipo assim, não é uma obrigatoriedade ter agência. Ninguém? Perdi alguma? Gente, eu não sabia que o chat não, tipo, rolava para baixo automaticamente. E aí, por isso que eu não vi nenhuma das perguntas, porque ele estava parado aqui, tipo, na primeira coisa que escreveram. Não adianta mesmo, Paty. As agências hoje não cobram, se cobrar book, a gente também não tem chance de ser fake. É exatamente isso. Mais alguém, pessoal? Tem vários calorinhos aqui. Calorinhos, apareçam. Amanda, deixa eu perguntar um negócio aqui, é mais por curiosidade mesmo.
Você sabe se rola alguma época específica ou se você tem que ficar super ligado assim em oficinas, mas para um lado, tipo, mais pro lado de ator mesmo, sem, tipo, companhias de teatro dando oficinas, se tem alguma época específica ou você tem que ficar ligado sempre? Olha, em São Paulo, você pode ficar ligado sempre, porque se você quiser fazer uma oficina numa terça-feira aleatória, dia 1º do mês, vai ter rolando alguma coisa. Principalmente SESI e SESC sempre tem, e gratuito, que é ótimo. Eu acho isso muito bom. Em São Paulo, que você consegue fazer coisas de graça. Você só precisa ter o tempo, né, claro, e conseguir se deslocar. Mas sempre tem muita coisa sendo ofertada de graça. As companhias geralmente abrem coisas de férias. O Núcleo Experimental sempre abre em julho. Eles estão abertos agora, inclusive. Vai ser online, né? E janeiro, começo de fevereiro, tem mais demanda, assim. Então, eles abrem mais. Só que vira e mexe, aparece, assim, num fim de semana, num feriado, tipo, feriado prolongado, assim, geralmente aparece. E aparece um povo também muito caro, assim. Em contrapartida, assim, tem coisa de graça em São Paulo, e aí às vezes aparece um workshop, um dia, 5 horas, R$ 1.000. Aí você fica tipo, querido, desço do pedestalzinho, né? Não tem como. Então, fica de olho sempre em período de férias, porque eles sabem que vão ter gente pedindo, e feriado prolongado. Mas às vezes aparece aleatório. Como chama aquilo? Não é SESI, não, é SENAC. Eles têm uns cursos livres de 3 em 3 meses. Então, geralmente abre tipo janeiro, março, abril, maio, agosto, novembro, sabe assim? No SENAC. E são cursos que não são de graça, mas são em conta. E eles têm esquema de bolsa também. Os cursos do SENAC são muito bons. É uma recomendação minha. Eles têm curso de teatro musical. Ali falou, Amanda, você pode falar um pouco mais da sua experiência com teatro musical em Londrina, na UEL? Não tive. Não tinha o que fazer. Gente, eu nunca vi casting em Londrina. Eu nunca vi... Só vi o Ais de Paus uma vez, né? Eles abriram, que era uma oficina, e aí eles selecionaram, a Luli passou e tal. Fora isso, nunca mais vi nada. É a gente que acaba produzindo mesmo, e aí os grupos em Londrina são bem segmentados, né? Tipo, tem a galera da Funcart, a galera da UEL, a galera da Primeiro Encontro, e aí eles meio que ficam nesses nuclinhos fazendo suas próprias produções. A Primeiro Encontro tinha uma turma lá de teatro... Não era isso, era canto cênico, que aí eles tinham uma proposta de estudo, assim, voltada para musical, e eu acredito que hoje o Canto da Lira, que é uma escola só de canto, que eu fazia aula, eles também têm uma turma de coro cênico. Mas, em geral, durante a faculdade, eu não fiz teatro musical, eu fiz aula de dança e aula de canto separado, mas fora o meu TCC, eu não cheguei a trabalhar com teatro musical especificamente, principalmente da maneira que eu queria até então, que era um estilo mais Broadway, né? Mas é muito difícil, gente, em Londrina, eu acho bem fechado, assim. Amanda, agora tem uma turma na Funcart também. Ah, é verdade. Mas assim, foi o primeiro ano que deu certo, então tava sendo tudo bem experimentando ainda, né? E aí veio a pandemia, né? Ai, então, uma merda. A gente tá tendo aula remotamente, continuou, a aula de canto tá normal, a gente tá tendo aula de dança normal também, só aula de interpretação que não tá tendo, mas devo confessar que é porque o professor é ruim mesmo, então espero que ele não seja... O que eu vi em Londrina também, que isso me dá um pavor, assim, eu tenho pavor disso. Acontece muito em São Paulo, que é escola de dança fazer curso de teatro musical. E aí eles, tipo,
E água, pá. E aí eles, tipo assim, não são pessoas que têm um aprofundamento. Juliana, gente, eles fazem muito isso, porque dá dinheiro, né? O povo vai correndo, quem gosta vai correndo fazer, e você até faz, eu já fiz, eu faria de novo, mas assim, às vezes dá medo, porque aí o professor não dá aula de teatro, nunca deu aula de teatro, é um bom dançarino, é um bom coreógrafo, mas aí, tipo assim, é só montar. Aí vira aquelas coisas de você pagar pra ter uma coisa que você vê no YouTube, né? Tipo assim, é uma coreografia. Tem muita aula de dança que também, né? Assim, eu odeio isso também, pavor de aula de dança que você vai fazer coreografia do YouTube. Então, eu cheguei a ver isso em Londrina, em umas 2, 3 escolas, inclusive, que abriram, tipo assim, vamos montar tal, tipo, Mamma Mia. Em São Paulo sempre tem. Escola de dança tal, monta Rei Leão. Aí eu fico, gente, monta um musical brasileiro, pelo menos, porque como que você vai montar Rei Leão? Como que você vai montar Fantasma da Ópera? Tipo assim, fica muito ruim, e aí isso piora muito para o nosso lado, porque aí tem que falar mal mesmo. Tipo, não são profissionais qualificados para ensinar aquelas pessoas, não tem nem nada, gente, é péssimo. Aqui em Araraquara acontece, eles ainda alugam teatro municipal, sabe assim, é uma coisa horrenda, fica horroroso. Horroroso. E em São Paulo ainda acontece que eles vendem isso, e agora eu vou falar mal mesmo, como uma montagem profissional. O Estúdio Broadway, que é uma escola de dança lá de São Paulo, montou ano passado um musical que chama Heathers, que eu adoro musical em inglês. Em português não faz sentido nenhum, porque é uma escola, é uma história de escola nos Estados Unidos, outro contexto, outra realidade. Em português ficou horrível. E aí eles venderam, fizeram um maior marketing, como se fosse um musical comprado da Broadway da T4F. Aí eles colocaram num teatro minúsculo, lá em São Paulo, que não tem estrutura para isso, e todo mundo achando que ia ser o negócio. Eles colocaram ainda, foi péssimo, uma atitude ridícula de os atorzinhos que eles contratavam ganhavam dinheiro, e os alunos da escola não. Os alunos da escola pagavam para fazer ensemble, enquanto os atores convidados para dar marketing ganhavam salário. E aí eles venderam tudo isso como uma montagem profissional, e aí você vai ver, achando que você vai ver o Fantasma da Ópera, a Juliana Druz, o Fred Silveira, e aí você chega lá e você vê, tipo, a nível técnico de aluno, que não tem problema nenhum, se eles falassem que é uma montagem escolar. Né? Não tem como eu ver, tipo, um negócio de primeiro ano da UEL que foi vendido como companhia do estado do Paraná. Sabe assim? E achar que eu vou ver um negócio a nível do Balé de Londrina. Tipo assim, é desconexo. E aí, gente, assim, nossa, foi horrível, todo mundo criticou bastante, graças a Deus. Porque acontece de escolas venderem coisas como se fosse um produto profissional, mas são alunos fazendo. Tem uma amiga fazendo aula lá. No Estúdio Broadway? É muito caro, gente. Ela tá na Belas Artes, fazendo artes cênicas e fazendo musical no Estúdio Broadway. Eles têm muito recurso, né? Tipo, eles têm muitos bons professores. Apesar da Fernanda Chama ser considerada louca, que é a dona, coreógrafa, eles têm professores muito bons. Eu tenho um professor que dá aula lá. E é isso, gente, assim, tipo, a Fernanda Chama coreografa muita coisa. Então, se você tá numa escola dessa que tem, tipo, profissionais que estão inseridos diretamente no mercado, é mais fácil você ter indicação, ou às vezes você tem aula com a pessoa que é a banca da audição. Então, tudo ajuda, né? Mas é justamente esse povo que mancha a nossa imagem, galera se esforçando para fazer as coisas boas, tentando aqui desconstruir o pensamento. E aí. Mas faz parte. Demais. Amiga, você falando da experiência dos musicais de escola de dança, me veio um negócio na cabeça que eu lembrei que você apresentou na Disney. E eu queria saber como que foi a experiência, como que é a energia, as coisas, porque é na Disney, né? E aí eu queria, eu queria saber um pouquinho de como que foi apresentar com a Tati. Foi muito legal, tá? Foi muito legal, assim. É um festival de cunho pedagógico, né? Não são grupos profissionais que se inscrevem.
E tem de tudo, tem tipo assim, no mesmo dia que a gente estava apresentando dança, tinha apresentação de coral, apresentação de cheerleader. É uma iniciativa da Disney, apesar de ser completamente paga, né? Tipo, eles não te pagam para apresentar, você tem que pagar para ir. Mas é legal porque, tipo, dá a oportunidade de pessoas se apresentarem lá, de ter um público legal, tipo assim, tá sempre cheio. E isso também movimenta artisticamente lá o parque que fica, que não é um parque, é mais um centro comercial no Disney Springs. Então, tipo, o dia inteiro fica tendo apresentação de arte, o que eu acho muito bom. E foi, assim, inexplicável, porque não tenho palavras. Mas acaba sendo um sistema muito de festival profissional, eu acho. Porque, tipo assim, você chega lá e aí você tem que ficar num lugar. Aí, tipo, uma pessoa te acompanha de um lugar para o outro. Tem toda restrição, camarim separado. Tipo, é realmente uma coisa de outro mundo que talvez a gente não tivesse oportunidade no Brasil. Por quê? Festival de teatro no Brasil é festa, né? A gente fica tudo junto, tem alojamento, come pão com mortadela. Tipo, é uma coisa bem mais acampamento. E lá não, tipo, era tudo muito bem estruturadinho. E aí, tempo, tudo cronometrado. Eles recebiam mapa de luz, o tanto de minuto que você ia ficar no palco, não podia ultrapassar, sabe assim? Então, foi meio que uma experiência de Ademar Guerra, exatamente. Foi muito uma experiência, assim, de uma ideia do que seria um festival internacional profissional, onde realmente o grupo tem que chegar, entrar, saiu, catou as coisas, acabou rápido, e o sonoplasta lá, todas as coisas à disposição que a gente precisava, o palco bonito, o palco sem estar caindo aos pedaços, sem ter luz pifando, sabe assim? De ter tido esse contato com uma experiência que seria o ideal, que a gente acaba não tendo sempre no Brasil, né? E aí foi bem válida, né? Sim, eu gostei muito, e a gente teve a oportunidade com isso de fazer workshop com uma bailarina da Disney, dos shows da Disney. E aí é outra vivência também. E aí você percebe que eles realmente estão muito à frente em técnica do que a gente, né? Eles têm muito mais aulas, muito mais preparação do que aqui no Brasil. Mão de obra qualificada, né? Bianca está estudando numa escola internacional, também pode dar o depoimento dela se ela quiser sobre isso, porque é outra realidade. Olha lá, e de novo eu não rodei o chat. Quem mais? Bianca, fala para nós. Amiga, eu falei para você falar um pouco sobre, tipo, essa diferença de qualidade, assim, e de exigência, tanto em aula como em trabalho, né? Tipo, é que você teve que voltar por causa da pandemia, mas acredito que senão você ia ter começado a participar de projetos e tal. E de ter estrutura, né? De ter sala de aula boa, de ter equipamento bom, de ter coisas que ajudem você a se qualificar. Oi, amiga. Tá me ouvindo? Sim. Então, a gente tem a ilusão, na verdade, de que lá tem qualidade. Porque, assim, eu estudei, pra quem não sabe, na Martha Graham School, né? Eu tava lá. E a Martha Graham morreu devendo, né? Ela é famosa, ela morreu devendo, passou a vida inteira devendo, passou fome. Gente, sim. Ela passou fome. E lá na escola, assim, é um prédio, um andar é a escola, que tem 2 estúdios, e tem um outro andar que tem mais um estúdio. Só que a escola fica num prédio residencial. A escola da Martha Graham não tem um prédio só dela. Entendi. Por conta de aluguel. Um dos estúdios, o teto estava caindo de infiltração de água.
Então, tipo, a gente tem a ilusão. A própria companhia da Martha Graham, ela não se sustenta sozinha. Ela vive à base de investidores. Então, eu mesma trabalhei recepcionando, assim, os investidores, servindo vinho para eles, porque são eles que mantêm as coisas de pé. Eu acho Acaba sendo um esquema meio Dance Academy, assim, que eles têm que pegar patrocínio de gente rica para investir. tem que ir lá e lamber pessoas ricas para elas darem dinheiro, e eu acho que aqui no Brasil é complicado, sim, só que ainda tem polos onde tem editais, onde tem incentivos, entendeu? Lá não existe isso. Então é você pôr a sua cara a tapa ou conhecer pessoas ricas que possam financiar ou fazer crowdfunding. Eu tive uma aula de Business of Dance, que é o lado do negócio da dança, e é muito isso. As suas opções são fazer espetáculos que tenham uma janta depois para arrecadar fundos. É muito isso. Então é muito louco, porque a gente vê assim no Instagram, vê as coisas, aquela sala gigante, e na verdade por trás é tão difícil quanto, assim. Os grandes nomes que a gente estuda também passaram dificuldades, também passaram fome, também não tinham dinheiro para alugar um estúdio para ensaiar. E, tipo, infelizmente é isso aí. Calouros saindo do curso neste momento, trancando, né? Exatamente. A gente aqui no Brasil ainda tem uma companhia que te contrata, né? Tipo o Balé de Londrina aqui. Os bailarinos não estão ensaiando no estúdio, mas estão recebendo, né? Sim. Lá não tem isso. A maioria é freelance, né? Até você estando numa companhia, você tem um contrato com a companhia, mas você é freelance. Você não tá ensaiando, você não recebe. Então, assim, é tão ruim quanto. Tá, gente, então eu vou arrumar a minha fala de que então talvez essa realidade de coisa de primeiro mundo seja só na Disney. Seja um privilégio, assim, muito estrito, porque realmente no workshop a gente entrou num teatro lá no hotel, que era um teatro lindo, estofado em vermelho, blá, blá, blá. E aí a bailarina tinha um pianista que chegou, sentou, aí ela falava, música tal, ele tocava tipo meio Bolshoi, assim. Aí ela, não, para, eu vou corrigir. Tipo assim, tinha toda uma estrutura só para ela poder dar aula. Então talvez seja uma realidade muito específica. Porque mesmo na Broadway a gente vê atores que eles acabam o espetáculo e vão embora de metrô, né? Divide apartamento com 400 pessoas. Então, obrigada pelo seu testemunho, Bia. Deixa a gente mais preocupado? Sim. Mas foi um bom alerta. Ai, gente, é muito difícil. Amanda? Oi. Eu estou em contato com uma companhia da Itália de dança e eles passam pela mesma coisa que a Bianca estava falando da Martha Graham, assim. Eles, por conta da pandemia, pararam de ensaiar e não estão ensaiando, não estão recebendo. É um rolê freelance mesmo, cada um passando uma fome diferente num continente diferente. Eu acho muito triste. Eu já tinha ouvido falar realmente que nos Estados Unidos, a Broadway especificamente, não tem nenhum incentivo estatal, né? Eles não têm editais mesmo e tal. E aí, o Vitor Rocha, gente, ele é meu maior exemplo, eu vou ficar falando dele. Não sei se vocês sabem, mas o Cargas d'Água, que é o musical que eu estava falando, foi traduzido, chama Out of Water, e ele estreou na Broadway, esse musical, eles foram convidados. Por quê? E aí ele contou essa história, e aí acho que foi justamente isso, um empresário que queria investir e tal, não sei o que, gostou do espetáculo, inclusive eles abriram audições em Nova York apenas para atores brasileiros morando em Nova York, e aí o cara meio que financiou o projeto, comprou os direitos, traduziu, teve o processo e fez o negócio lá. Então, eu acho que dialoga com essa realidade de que eles não passaram em edital e que tem que ter alguém que vai investir de primeira. Só que para os musicais grandes é muito fácil, né? Porque a Broadway até então, antes da pandemia, funciona todos os dias, feriado, 40 vezes no dia, muito ingresso, é muito dinheiro que rola.
Só que gira, né? Tipo assim, eles não precisam de dinheiro para investir antes, porque a bilheteria acontece esse milagre que é da bilheteria sustentar tudo. Tipo, conseguir pagar os atores. Aqui no Brasil, mesmo com a captação, principalmente via Lei Rouanet, eu já escutei a galera assim de musicais grandes falando que se não fosse, tipo, o investimento de início, não dava para manter. Que a captação paga os direitos, o cenário, lá, as coisas, e a bilheteria tem que dar conta de pagar os atores, porque se fosse, tipo, só pela captação, só pela bilheteria, isso também não se sustenta, precisa dos dois. E eu queria que Bianca e João me falassem o nome daquele grupo que é experimental, tipo, lá do fim do mundo também, que farm, não sei o que lá, que tem um trabalho meio com música. É o Farm in the Cave, é um grupo... eu esqueci o nome. Eu do nunca pai. lembro isso. Bianca, você lembra? Da República Tcheca. Eles são um grupo que também trabalham com teatro musical. Muitos não consideram teatro musical porque fala que tem uma estética diferentona, né? Meio performance. Daí as pessoas falam, não é musical. Mas é musical, eles cantam o negócio inteiro. E é um grupo muito legal, chama Farm the Cave. Eles têm um espetáculo que todas as músicas estão disponíveis na internet para download, que é o Esclave, que tem... Como escreve, João? Esclave? Não, o nome do grupo é Farm, tipo fazenda? Deixa eu escrever aqui. Farm Porque, gente, eu sempre tento falar disso e eu nunca lembro o nome. The Cave. E aí a minha explicação é justamente essa. É um grupo de performance que faz teatro musical. Arrasou. The Cave. Eu posso ter escrito errado também, que eu não sou fluente. Mas aí, quem tinha me perguntado sobre pessoas fazendo estéticas diferentes dentro do teatro musical, esse é um outro exemplo bem em outro extremo, né? Eles têm vários vídeos disponíveis no YouTube que mostram as cenas musicais deles, que é bem legal procurar, assim, quem tem interesse. Adorei. Gente, eu tô completamente sem voz e, inclusive, quando a Nick me chamou, ela falou até para propor uma prática, né? Vou fazer terror musical, sim. Gente, por favor, como chama aquilo? Não, Rock Horror Show. Chama esse musical. Propor uma prática, mas a gente ficou conversando, eu não sei se vai dar tempo, se todo mundo tem essa disponibilidade ou esse interesse. Talvez sanar essas curiosidades seja mais interessante. A gente pode marcar um dia de fazer prática. Eu amo, porque eu já vendi para esse CA vários bate-papos. Olha, se quiser falar sobre tal coisa, interpretação para cinema, estou fazendo agora. Me chamem. Amiga, eu fiquei sabendo que você fez um clipe de música, não fez? Fiz. Ainda não lançou. Estou muito triste. Como que foi essa experiência? Foi bem legal. E isso foi uma coisa de contato mesmo, assim. Tipo, um amigo meu que estudava comigo, tinha um amigo que estava investindo na carreira, que tinha um projeto autoral. E aí ele gravou lá um app, né, que é um disco pequenininho, e que eles iam fazer um clipe e tal, e que ele queria pessoas da área, não sei o quê, então, tipo, eu meio que fui indicada, e aí ele me chamou, a gente gravou em São Paulo, com uma produção super minúscula, tipo, ele, 2 pessoas, um menino com a câmera, um menino que ajudava no som e tinha uma luzinha, mas foi muito legal,
E por ser uma coisa independente, tem isso, é meio que quando dá, né? Então, por exemplo, estava previsto para a gente gravar isso em janeiro, tipo, dia 10 de janeiro. E aí em São Paulo chove, né? Você não pode contar com nada naquela cidade porque vai chover. E era para ser no Ibirapuera. Aí toda vez que a gente marcava, chovia, 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 chovia. Até que o menino mudou o projeto para um lugar interno. Aí ele não conseguia liberar o prédio lá que eles queriam gravar em São Paulo, porque tem essa coisa de prédio histórico e tem uns lugares que você precisa ter direito de imagem. E aí não conseguia. A gente foi gravar esse clipe uma semana antes da pandemia começar, eu acho. Foi tipo, eu vim pra cá dia 17 de março, foi lá pro dia 3 de março, sei lá, 3 meses depois. E aí foi muito legal. E aí, tipo assim, como ele que investe no próprio projeto, no próprio disco, ele meio que vai fazendo as coisas quando ele tem dinheiro para pagar. Então, primeiro ele pagou a masterização, aí depois ele pagou o cara para colorir o clipe, agora está num processo de montagem, e ele está lançando umas outras músicas, e aí ele tem lá, tipo, o marketing dele, de que vai lançar 3 músicas e depois o clipe. Então, estou esperando aqui, aguardando ansiosamente pelo resultado. Mas foi legal. E aí eu me senti contemplada, né? Porque teve um cachê, né? Uma diária, um almoço, transporte, aí isso é um luxo que a gente ama. Gente, nós estamos conversando já 2 horas. Então a gente 29 de fevereiro, acho que foi isso mesmo, João, não sei. A gente vai precisar encerrar, infelizmente. Mas, se a Amanda topar, voltar um outro dia, a gente marca de fazer uma prática, então, que eu acho que pode ser muito interessante agora que a gente teve toda essa conversa, que foi muito gostosa, foi muito melhor do que a gente estava esperando que pudesse ser essa estreia. Então, a gente está muito feliz de verdade. Eu, em especial, devo dizer, porque sou fã da Amanda, fico acompanhando dela, minha inspiração. Então, muito, muito, muito obrigada, Amanda, de verdade, por ter topado, por ter conversado com a gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, que estava aqui. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo trazer o pessoal para participar. Acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Vamos ligar as câmeras também para a gente fazer um print, uma foto bacana para a gente postar no Instagram da NAC, para todo mundo acompanhar, para todo mundo ver que quem não participou, porque não quis, perdeu uma conversa maravilhosa. Muito bom. Montinhos. Gente, muito obrigada. Eu tô comendo chips, meu Deus do céu. Eu queria muito agradecer o convite, para mim é muito especial para mim, assim, poder ter um espaço para falar depois de 4 anos tentando. E aí o meu trabalho atualmente é tentar desconstruir essas interpretações do que seria teatro musical, para a gente poder fazer mais coisas com mais liberdade, sem julgamento, e trazer mais gente para pesquisar isso, que é uma coisa que todo mundo usa e não se debruça por preconceito mesmo. Então, e conseguir aos poucos introduzir isso no curso, né? Tipo assim, pode não ser a metodologia de pesquisa vigente na UEL, mas se tem aluno interessado, por que não ofertar, né? E é isso, assim, muito obrigada mesmo, de coração. Estou super aberta aí para trazer uma prática, de repente até de canto, apesar de ser, de eu não ser professora de canto, de eu passar o que eu sei, o que eu tenho noção. Ou de interpretação para teatro musical também, que tem algumas coisinhas que eles pontuam mais e tal. Mas super aceito. E amei, muito obrigada a todos os meus amigos que vieram, porque eu mandei, e todo mundo que eu não conheço, que eu adorei ter vocês aqui, principalmente quem não é de cênicas, ou quem não é do teatro musical. É ótimo, nossa. Passem a palavra, pesquisem. Vamos tirar um print, então. Eu não sei se vai aparecer para todo mundo, não sei como é que funciona o Meet, não estou familiarizada. Mas eu sorrir e tirar uma foto. Eu acho que aparece. E a Clarice quer falar alguma coisa. Falou que quer falar, mas parece que ela caiu. Pronto. Tiramos. Deixa eu ver se a Clarice aparece. Ai, eu tava olhando para a câmera, será?
Ah lá, ela voltou. Clarice está entre nós. Tá. Quem é calouro? Faz um assim para eu ver. Ei! Ah, Lucas. Galera, por favor, eu mandei para vocês aquela mensagem de confirmação. Adicionem eu no WhatsApp quem ainda não me tem, porque aí eu posso mandar para vocês os próximos eventos que vai rolar. Quem quiser saber, porque a gente vai falar também de roteiro e de outras coisas do teatro. Então, quem quiser ficar sabendo das coisas do CA, manda lá. Arrasou. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada.